mais uma vez estamos aqui reunidos, né, nessa reunião da Casa de Emmanuel, para darmos prosseguimento ao estudo do livro Pão Nosso, sempre com muita alegria, para aprendermos sempre mais, né, gente? É sempre muito bom. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje sou eu que vou conduzir, né, quer dizer, ler e fazer alguns comentários, logicamente com o enriquecimento de todos vocês, sempre os comentários são bem-vindos. E o capítulo que me cabe hoje é o capítulo 11 do livro Pão Nosso, cujo título é O Bem é Incansável. É um título assim que nos traz assim muitos pontos para a gente refletir sobre o bem, né? Esse bem que a gente luta tanto, que a gente pensa tanto em fazer. Mas vamos fazer a nossa prece nessa hora, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e sempre agradecendo a oportunidade. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos nesta reunião, para que possamos estar refletindo sobre os teus ensinamentos de luz e de amor, através do nosso irmão Emmanuel, que traz tanto conhecimento, tantas reflexões importantes para todos nós. Pedimos as tuas bênçãos nesta hora, que tu possas nos conduzir e que possamos, assim, com esse ensinamento, estarmos sempre aprendendo mais e melhorando o nosso interior, e procurando realmente estar praticando esse bem. E assim pedimos a tua permissão para estarmos iniciando a nossa reunião, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? O Emmanuel traz uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando Paulo diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Isso é algo realmente que a gente tem que perseverar bastante, e é algo assim que quando a gente começa a praticar, e olha que a gente ainda está engatinhando, né, nessa questão do bem, a verdade é essa. A gente ainda pensa muito, ainda questiona muito antes de querer fazer esse bem. Muitas vezes há assim, um chamamento tão grande, mas a gente vacila, né? A gente para, não, não devo, isso vai me dar trabalho aqui. Então, isso é devido à nossa imperfeição, mas assim, o pouco de bem que a gente faz nos dá tanto prazer, tanto bem-estar, que a gente acaba perseverando nesse pouco bem, né? Nesse pouquinho bem que a gente faz. Mas assim, falando dessa questão do Paulo, eu trouxe até a parte, o capítulo 3 mesmo de Tessalonicenses, que eu vou ler mais um pouquinho, que ele traz. Janete, Oi, fala. só um minutinho. Tem dois microfones abertos, o seu Jorge e desse canal Estudar Kardec. Então, quando você fala, a gente não consegue te ouvir direito, tá? Entendi. Então, vamos pedir para os nossos irmãos desligarem o microfone. Obrigada. Jorge também? Ele já Obrigada. desligou, obrigada. Então, assim, eu trouxe o capítulo 3, onde Paulo tem esse trechinho, mas eu queria ler só mais um pouquinho do que ele traz, porque o Paulo foi aquele apóstolo, né, que saiu desbravando outras regiões, levando o ensinamento do Mestre Jesus. E ele teve tanto cuidado com aquelas regiões em que ele visitava, em que ele fundava suas igrejas, e quando ele se afastava, ele jamais deixava essas regiões assim, sem a sua proteção, sem a sua orientação. Então, eu queria ler só mais um trechinho, até chegar essa parte que o Emmanuel trouxe, que ele diz assim:
Agora, isso no capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 3, ele diz assim: Agora eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por sua autoridade. Afastem-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês, porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. E mais na frente ele fala: mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhes demos esse preceito: aquele que não trabalha não deve comer. E vai falando: soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E é aí que vem a frase que o Emmanuel cita. E aos demais digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Então a gente vê como o Paulo, assim, ele incentiva as pessoas ao trabalho, né? Para que se afastem da ociosidade. A gente sabe o quanto a ociosidade não é boa para nós, né? Mente vazia, que a gente sempre ouve, né? Oficina do inimigo. Então, o trabalho, ele é algo realmente que nos ajuda a estar sempre usando o nosso tempo em coisas úteis, em coisas boas, seja lá qual trabalho for. E aí ele fecha com essa frase, quer dizer, eu fecho, né, porque tem mais coisas que o Paulo fala, ele incentivando aos irmãos que jamais canseis de fazer o bem. Porque quando a gente para, quando a gente se dedica a esse bem, ao próximo, a todos aqueles que necessitam de nós, a gente não tem tempo para falar mal do outro, a fazer coisas desagradáveis, né? O bem por si só, ele já nos envolve nessa atmosfera, nessa sintonia boa. E a gente sempre vai querer fazer mais e mais e mais esse bem, né? Porque o bem, ele é insaciável, podemos dizer assim, né? É isso. Alguém quer acrescentar com relação a essa passagem de Paulo? Janete, eu gostaria sim. A respeito da carta, eu já falei na semana passada a respeito dessa carta, né, que foi a primeira, começou todo o trabalho do Paulo. Essa é a segunda carta, mas como foi um espaço de tempo muito pequeno entre uma e a outra, né, ele vem sempre reforçar o que você já falou aí, né, a confiança, a fé e a ação. Né? A ação é o movimento, né? Então, eu gostaria só de trazer, porque quando a gente começa o título, né, o bem é incansável, né, e o Emmanuel vai retirar esse versículo, né, de não vos canseis de fazer o bem. Aí eu quis trazer aqui, Janete, um conceito de bem que está lá no Livro dos Espíritos. Né? A gente tem no Livro dos Espíritos, a partir da questão 629, que está lá na lei natural, lei divina, sobre o bem e o mal. E na 630, né, os espíritos dizem para nós que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, no momento que a gente, né, se cansa de fazer o bem, a gente está propiciando o mal, né? Porque a gente está abrindo brechas, né, para que as coisas ruins aconteçam, porque a gente se cansa de fazer o bem. Não? Então, a gente não deve se cansar de fazer o bem, porque o bem é uma lei natural. Então, se isso me aproxima de Deus, eu fazendo bem, eu não estou só fazendo bem para o outro, eu faço bem para mim mesma, né? Porque eu estou numa ação, né, conjunta com as obras divinas. Né? E isso, né, também lá no nosso Evangelho, no capítulo 17, item 8, tem uma parte que fala que a virtude são um conjunto de qualidades essenciais.
né? E que vai constituir o que? Um homem de bem. E o que é ser um homem de bem, né? Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são algumas qualidades desse homem de bem. Então, na hora que eu faço o bem, eu estou melhorando, né, as minhas virtudes. Por quê? Porque isso são qualidades que nós aqui na Terra estamos o quê? Trabalhando, né? Porque a gente sabe que uns já conseguiram alguma coisa e os outros ainda não. Então, é o processo, é essa ação que Paulo fala para nós aí nas cartas. É isso, né? E lá, como você fala, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, né? Uma lista enorme do que é o homem de bem, né? E a gente tá, quando a gente lê aquilo, o que é o homem de bem, a gente fica assim, ai meu Deus, como eu tô longe disso. Mas a gente tem que começar, né? É um passo de cada vez, a gente tem que iniciar. Então a gente vai fazendo o nosso bem, escorregando aqui, escorregando ali, e o ensinamento da doutrina espírita vai nos ajudando melhorando, né, os nossos atos, e a gente vai acertando. E é realmente isso, Júlia. Os espíritos bem nos ensinam, né? É um processo de aprendizado, mas eu digo assim que quando a gente começa, quando a gente pega esse gostinho de fazer coisas boas, a gente não para, né? E, bem, o Emmanuel vai falar, deixa eu ler o primeiro trecho, que ele vai bem falando isso. Alguém mais quer falar, gente? Que a Júlia falou, alguém mais quer? Dorô, Não. Jorge, João, Aninha. Então vamos continuar, né? A leitura. Então, Emmanuel fala assim: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Sejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. E é, né, gente? Porque se você realmente está fazendo bem, e se o bem é como você falou, né, Júlia? E é realmente quando a gente está seguindo ali nas leis de Deus, a gente sente essa vontade, até essa necessidade de praticar o bem, porque o que causa o mal, quando você vê um irmão em sofrimento, você sente realmente a vontade de fazer algo para aliviar aquele sofrimento, isso já é um despertamento dessa lei, né, de Deus, que começa a incomodar a gente o mal que está afligindo os nossos irmãos, porque a princípio só incomoda a gente, né? A gente fica nessa de só quando nos fere é que a gente se incomoda. Mas quando a gente começa a se incomodar com aquele bem que incomoda os nossos irmãos, a gente começa essa prática do bem. E se verdadeiramente você está fazendo o bem, como é que você diz que está cansado de fazer o bem, né? E aí eu coloquei umas anotações assim das minhas reflexões, né? Quando se tem prazer em fazer o bem, quando se descobre que o bem e faz mesmo, né? Basta a gente começar a fazer que a gente vê o júbilo que a gente fica, a satisfação. Então, quando a gente, né, descobre que o bem faz bem, não há cansaço, não se para mais de fazer o bem. É uma fonte inesgotável. O bem gera alegria, júbilo de quem o faz, mesmo que o beneficiado não perceba e nem agradeça. Porque muitas vezes somos beneficiados por alguém ou por uma situação, mas passamos distraídos, colhendo os benefícios sem gratidão e sem reconhecimento. Então, quando você ama fazer o bem, quando você gosta de fazer o bem, não importa se o outro agradece, se o outro está reconhecendo aquele bem que você faz. É uma coisa que sai de dentro de você sente aquela vontade e você está feliz de fazer. Se o outro reconheceu, não importa, porque a gente vê sorrisos assim, né, que vêm das pessoas quando você consegue auxiliar, às vezes você escutando alguém que está precisando desabafar, alguém que está numa certa angústia, e você dá um abraço, sabe? Aquilo já é uma satisfação tão grande para a gente, que mesmo que o outro não reconheça, já é um ganho, né? Já é uma escolha da nossa vida seguir esse caminho, não é isso? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. É isso aí.
E aí, gente, podem acrescentar. Janete, eu vou sempre começar, porque sabe que eu falo muito nos estudos. Então, o que eu trouxe, né, para a gente trabalhar essas questões aí do cansada de praticar o bem e a palavra fonte pura. Aí eu vou trazer São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13 e tem 12 do nosso Evangelho, um pedacinho do trechinho que ele fala para nós, que ele diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave que tendes em vossas mãos. Então, se eu me cansar de fazer o bem, né, eu tenho uma chave, né, que é de ser bom e caridoso. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Então, quando eu me canso de fazer o bem, eu deixo de amar o meu irmão de caminhada que está necessitando. Então, eu tenho essa chave é o que me liga à espiritualidade. Né? O recurso que Deus, muitas das vezes, através de mim, eu acho que é sempre assim, vai chegar no outro, né? Porque ele age nas criaturas para ajudar as suas próprias criaturas. Então, eu sou o elo de Deus. Então, no momento que eu me canso, eu não disponibilizo o que eu tenho de recursos, né? Como essa chave de ligação. E quando a palavra que procedem de fonte pura, eu coloquei que essa fonte pura, esse recurso é Jesus, é o amor. Por quê? A gente tem uma passagem, né, que está lá em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, essa água viva é o Evangelho de Jesus. É a fonte de águas vivas, vivas que são o símbolo do amor de Deus. Então, quando ele fala, né, estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem da fonte pura. Lógico que não vai proceder, porque se Jesus é essa água viva, que se eu beber nesse evangelho, nessas palavras de Deus que está ali, né? Porque Jesus vem trazer os ensinos de Deus, que é a lei do amor. Se eu me desconecto dessa fonte pura, eu seco. Né? Vou deixar aí, Janete. Mas alguém quer comentar? Eu pensei também, Júlia, com relação a essa fonte pura, da pureza de intenção, da pessoa estar verdadeiramente engajada nesse bem. Fazer o bem porque sai do coração dela, é vontade dela fazer o bem. Né? Também seria uma interpretação. Porque, assim, no decorrer aqui do texto, ele vai mostrar que muitas vezes a gente faz o bem não é porque a gente quer fazer esse bem, não vem do fundo do nosso coração, não é a nossa alma que pede para fazer esse bem, mas são outros interesses, né? Gente, alguém mais quer falar? Dorô? Não. Não? Os meninos aí, Jorge, João, Dutra. Hoje é aniversário do Dutra, hein, gente? Depois vamos cantar parabéns para ele. Bem, vamos continuar então a leitura, né? Nosso irmãozinho Vitor hoje, merecidamente, está em sua comemoração, né? O Dia dos Pais, a gente sente muita falta dele. Ele não pôde vir hoje, né? Ele não pôde vir. Que bom que ele está lá curtindo os seus filhotinhos. Faz muito bem. Não é? Claro. Tá boa. Os filhotes daqui a pouco não são mais filhotes. A gente vai querer perto de nós e nem tem como. Mas... E é um bem, né? Olha o bem aí. Claro Ele está que é. fazendo bem, né? Lógico. Bem, então, vamos lá. Item 2. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio
vizinho da desesperação, né? Do próprio desespero, quando não podem atender a propósitos egoístas. Então, foi o que a gente começou a falar, né? Do item anterior. Que realmente, se a pessoa está fazendo esse bem, vamos botar esse bem entre aspas aí, mas com esse interesse, né? Ela realmente vai se cansar. Ela não está fazendo com o coração, ela não quer verdadeiramente fazer esse bem. Ela está se utilizando de um ato, né, de bondade, vamos dizer assim, para mostrar, mas querendo realmente angariar alguma coisa, né, nesse benefício próprio, como o Kardec, o Emmanuel fala. Então, na verdade, o que se está fazendo não é o bem, não se está visando o benefício do irmão, né, sem nada receber. Nós auxiliamos com segundas intenções, com interesses próprios, e muitas vezes é enfadonho praticar aquela caridade, novamente entre aspas, né? Pois não nos entregamos de coração. É apenas uma representação para colher Isso, né? frutos de um reconhecimento ilusório também, né? Então, faz parte também dessa caminhada meio torta da gente, imperfeitos que somos, das pessoas, muitas vezes, né, estarem praticando atos, assim, podemos dizer que são atos de caridade, você oferecer uma comida para um irmão de rua, e muitas vezes você faz assim uma campanha, um estardalhaço do ato que você está fazendo, porque você quer um benefício por trás disso. Isso a gente não está nem falando com relação a pessoas que têm uma projeção na sociedade, não, muitas vezes nós mesmos, simples mortais que somos, que não temos essa projeção, mas nós queremos tanto mostrar, né? Tirar uma foto, fazer uma. Como é que fala aquele negócio que a gente sai na foto? Já esqueci. Que a gente sai na foto e aí você bota nas redes Selfie. sociais para mostrar: olha só como eu sou bonzinha, estou dando comida para o irmão de rua, eu estou, né? Nossa, Ai, que horror! a gente tem que fazer. É aquilo, né, gente? Não necessariamente a gente tem que mostrar. Assim, não é que a gente tenha que esconder, porque também a gente tem que pensar que o nosso exemplo também ajuda, incentiva as outras pessoas, né? Mas isso naturalmente as pessoas vão ver, né? Vão passar, vão ver. Não é necessário que você faça aquele escândalo todo para que você sabe que intimamente o que você quer é mostrar algo que você ainda não é, né? E se utilizando muitas vezes dos nossos irmãos. Então, eu acredito que nesse ponto o Emmanuel vai nos chamando a atenção de nós também, que nós podemos muitas vezes estar agindo dessa forma, né? Para que a gente coloque realmente a nossa intenção sincera, que a gente coloque realmente o nosso coração naquilo que a gente faz. Embora a gente saiba também, uma vez até a gente comentou isso lá no centro, né? Que às vezes a pessoa começa a fazer um bem e vai assim, não querendo. Fala assim, acho que eu não vou, não. Vamos. E aí, então eu vou. Vai sem vontade. Mas aí, quando vai e participa, começa a perceber o quanto é bom. Então, muitas vezes é preciso, né? Que vá mesmo sem aquela vontade para que a pessoa pegue o gostinho. E depois que pega o gostinho, não sai mais, né, gente? Isso é É isso. verdade. O bem que nós fazemos, o bem que nós fazemos juntos é muito bom. É muito bom. É uma troca, né? Vai junto, né, com o grupo, depois se entusiasma, está todo mundo junto, né, vivendo a fraternidade. Muito bom. E aí é o coração, né, que fala. Importante isso. É isso aí. É contagiante, né, Doro? Contagiante. Porque o bem está dentro de nós, mas muitas vezes nós ignoramos isso. Eu me lembro de uma palestrante há muitos anos lá no Bezerra de Menezes, contou um fato assim muito singelo, mas que todo mundo ficou emocionado. Ela tinha um carro e às vezes ela parava num lugar com sinal e chegavam os meninozinhos de rua vendendo chocolate, vendendo paçoca, essas coisas, né? Então veio um menino e ela disse assim: mas hoje a vovó está
está sem dinheiro para te dar, não posso comprar. Não, não, mas faz o que a senhora fez da outra vez, passa a mão na minha cabeça, e ela passou. É lindo, né? É muito lindo. Que coisa Ele linda, linda, queria que linda. ela passasse a mão na cabecinha dele, entendeu? Muitas vezes eles só querem um afago, né, gente? Isso. Um Né? carinho. O bem é isso, né? Claro que ela passou a mão na cabecinha dele, lógico, com carinho, né? Ficou emocionada. Disse, não precisa comprar nada, eu só quero que você faça a mão na minha cabeça, como você fez lá com outro menino. Ele tinha visto ela fazer isso com outro menino. Olha, meu Deus, Ai, que lindo, muito lindo mesmo. lindo, né? Mais alguém, gente, quer comentar? Janete, eu quero trazer aquela questão, né, que eu gosto muito do Livro dos Espíritos, que é a 895, quando Kardec fez, né, uma pergunta, né, que qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos foram bem rápidos com essa resposta, né? Sintetizou bem, é o interesse pessoal. Então, quando fala aqui, né, que esses interesses particularistas, né, e no momento que eles não me são atendidos, né, por alguma razão que eu fiz esse bem, né, e isso foi por água abaixo, né, que aí ele diz ali, né, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Então, esse interesse pessoal, né, faz, né? E os espíritos dizem para nós que o verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra. Então, quando a gente coloca, né, que dentro de muitas questões, ainda lá no fundo, tem sempre um interesse, porque nós ainda estamos nesse processo, né, de fazer o bem desinteressadamente, mas é como a gente sempre já falou aqui no estudo, né? O bem sempre vai dar crédito. Ele pode não dar iluminação igual o irmão Jacó viu lá, né? Chegou lá com as mãos vazias no quesito iluminação, mas ele teve crédito. Tanto teve crédito que o doutor Bezerra o recebeu, né? Então, a gente vai pensar também, e lá em Obras Póstumas tem um capítulo que fala do egoísmo e do orgulho. Também no Evangelho tem, né? Que começa assim, ó, Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, criou-o Não. simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, a gente, né, exagerou nesse instinto de conservação e nos tornamos acima, né, do que realmente era necessário nesse egoísmo. E esse egoísmo faz esses propósitos egoístas de que eu ainda vou fazer algo que, no fundo, eu também vou ser beneficiada de alguma forma. Ou que seja lá pela selfie, que seja para ganhar um pedacinho no céu, porque o momento que eu dou, eu ganho um pedacinho no céu, não é assim? Que a gente escuta muito falar, né? Vou para o nosso lar, né? Eu vou fazer o bem. Então, assim, ainda trazemos, né, do aquele passado aí de outras religiões, que tinha isso, né, antigamente, né? Você fazia algo, mas em benefício, né, você teria amortizado suas dívidas, né? E ainda nós temos isso nesse viés, de formas diferenciadas, mas ainda tem esse propósito egoísta. Perfeito. Quer dizer que a gente tirou 10 na questão do egoísmo, né? A gente se superou. A gente ainda pensa assim, né? A gente faz o bem, ainda fala quando a pessoa quando não corresponde com os nossos, né, com as nossas vontades, fala assim, como ele é ingrato, né? A gente já joga logo que é ingratidão, né? Nós fizemos o bem e ainda acha que o outro que é ingrato, porque a gente quer a Se nossa cobra, resposta. né? A gente cobra. Cobra, né? Cobrar o bem, né? É cobrança. É como se O fosse outro um é assim, falar, dinheiro, né, né? ser eternamente grato. E aí, a visão totalmente turva da gente, né? Como se fosse um dinheiro, né? Fiz isso, ganhei pontos, né? Então, que horror! Meu Deus Vai, do Jorge. céu. É rapidinho.
A Júlia, o que a Júlia falou aí, eu tinha tudo falado aqui. Falei tudo, Júlia. É rápido, tem uma coisa no livro, aqui, o Plenitude, está dando, acredito que deve estar dando para ver aí. A Joana, ela. Jorge, está baixinho, Jorge, está baixinho. Vou aumentar aqui Fala então. um pouquinho mais alto, por Melhorou? favor. Vê se melhorou. Deve ser a posição do celular. Melhorou? Ok. É, é, a Joana, no livro Plenitude, são um pequeno pedacinho. Esse assunto verte-se também nas questões da reforma, né? Da nossa reforma moral. Praticamente todos os dois parágrafos do texto, os dois primeiros. E ela diz assim, ó, educamente, disciplinando a vontade. Meu Jesus amado. Agora, filho, hoje não está dando mais. Todo mundo interfã. Deixa eu tirar aqui. Ó. Vocês me desculpem, depois eu falo, tá? Me perdoe, é a filha, né? Tinha algum caroço, algum problema. Desculpem. Não conseguiu o texto, Jorge? Aí o computador? Depois eu leio, não leio ainda não, depois eu leio. Tá bom, tá certo. Então, mais alguém quer falar, gente? Não? Então vamos continuar. Emmanuel fala: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. É interessante isso, né? A gente pensar no mal-estar que a gente sente se a gente está se propondo a fazer algo de bom, né? Se eu estou fazendo bem, por que aquilo está me gerando um mal-estar? Né? O que está por trás disso? Será que realmente é um bem o que eu estou vendo? Né? Porque se é um bem, tem que me gerar júbilo, bem-estar. Claro. Está me gerando bem-estar, então é preciso, é o que Emmanuel traz, é preciso que reflita. Né? E aí a questão é saber o que é esse bem. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo um bem e não está. Né? Então é preciso uma análise grande desses atos que estamos fazendo. Acho que a Júlia vai trazer mais pontos para a gente refletir com relação a isso. Janete, eu coloquei aqui uma questão, eu frisei essa palavra aí, refletir nos males que nos assaltam, né? E julgar, né, ai, meu Deus, no bem que julgamos haver semeado nutrido. Eu coloquei aqui, ó, perceber em nós, né, as reações que nos abala com a não compreensão do outro. Então, a reação do outro para o bem que eu achei que eu fiz, que às vezes é realmente, né? Essa reação do outro me faz mal. Porque, como a Aninha estava trazendo, né? Eu faço esperando uma recompensa. Pelo menos um muito obrigado. Nossa, como você fez a diferença para mim. E, às vezes, Janete, isso não acontece. Então, eu me coloco numa posição que o outro vai, como o outro vai reagir, ou até no próprio silêncio, vai me fazer mal. Aí está naquela mesma palavra do egoísta, né? Do interesse pessoal. Então, eu não posso fazer algo dependendo que o outro vá me dar um retorno. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós está dentro dessa situação. Então, eu botei aqui, ó, precisamos ponderar que esse comportamento é compatível com tudo aquilo que ele conseguiu aprender como sendo o mais correto e o adequado. Mesmo que para nós possa parecer completamente errado ou inconveniente, porque ele está num patamar que ele só sabe dar isso, ingratidão. Só que eu vou me sentir e ressentir de uma atitude dele.
Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Quando eu falo a gente, eu estou falando primeiro para mim, porque isso ainda é o que me afeta muito, né? Então, lá no Evangelho, no capítulo 17, tem assim: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Então, na hora que eu quero julgar a reação daquela pessoa que não foi grata para mim, eu tenho que ter severidade com as minhas ações, porque isso ainda me incomoda. Então, qual é essa fonte pura que eu estou bebendo? Não é no Evangelho. Eu só estou lendo, mas eu não trouxe para o meu sentimento, né? Eu sei que a gente está no esforço, mas a gente precisa trabalhar isso. Eu digo para mim. Isso aí é legal que você está falando. Assim, eu digo legal no sentido da gente perceber isso, né? Porque talvez num tempo atrás a gente fizesse, né? Se ressentisse, se magoasse porque o outro não agradeceu e seguir em frente. Hoje em dia você se ressente e já para pensar, opa, por que eu estou cobrando isso? Não tenho que cobrar. Sim. Eu tenho que Não, fazer porque eu estou não gostando de tem, fazer o não bem. tem, E é o que não você tem. falou, cada um dá o que tem, né? Então, eu estou ajudando e que a minha satisfação seja no ato da minha ajuda. É legal, lógico, você receber gratidão, mas se não receber, o ato em si do auxílio já deve me fazer bem. Mas a gente cria mesmo, Júlia, a gente ainda cria essa expectativa do muito obrigado. A gente, né, eu lembro assim, no trânsito, né, eu brinco muito com o Jorge quando a gente está, e aí a pessoa quer passar e o Jorge dá passagem, aí eu falo assim, de nada, né? Porque a gente acha que o outro tem que É, agradecer, né? A gente ainda fica de faz, ainda nada, né? faz isso, né? Ainda faz. Então, não tem que ser assim, mas ao mesmo tempo que a gente faz e fala, a gente lembra que a gente não tem que agir assim, né? Então, é o caminho do aprendizado e do evangelho mesmo que a gente caminha. E É isso aí. é uma Legal. maneira até de se botar superior, né? Porque ele merece que diga obrigado. E nós somos espíritos devedores, não somos espíritos lindos que vieram para cá. Não, claro que não, a gente sabe disso. Tem um ou outro que pode ser, mas a maioria não é. É karma para resgatar e melhor, ver se melhora um pouco, né? É isso aí. Nossa, Como não me agradecer? O que é isso? pois, que Opa, horror! como ousa não me agradecer? Nada a ver, O vestígio meu das Deus. autoridades de vidas passadas. Quer ser bajulado, né? É. Quer falar, Júlia, ainda não? Não, Pelo que a Dorô está dizendo, né? Os espíritos superiores, eles não se importam com a não, nossa ingratidão. E eles continuam nos ajudando. isso, Eles já chegaram num patamar que a gente ainda está muito distante, mas isso, que a gente está no esforço. isso, isso. Eles não precisam do nosso agradecimento, eles não precisam, né? São tão elevados que tanto faz, tá bom, tudo bem, né? E graças a Deus que a gente tem esses espíritos para nos Ah, ensinarem, ah, né? Para baixar esse nosso orgulho, graças, esse nosso egoísmo, né, gente? graças Deus é a tão Deus. bom que não deixa a gente só de exemplos, né? Não, não. A exemplo do próprio Jesus. E é o que vai ser dito aqui no próximo item, é exatamente isso que a gente está comentando, né? Que ele diz. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, né? Jesus falou: meu pai trabalha, até hoje eu também. Desde o princípio da organização planetária, né? A gente sabe que Jesus é o nosso governador planetário. Ele participou de toda essa organização da formação do nosso planeta e tudo mais. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, aí, Júlia, que a gente estava falando, né? Ele sentiu, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia,
nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolerando, né? Amando e tolera, identificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovada. Quer dizer, Jesus é a nossa grande luz, o nosso grande exemplo. Lógico que ele reconhece a nossa pequenez, as nossas limitações, o quanto que ele se deu, não é? E nós, muito ingratos que somos, não reconhecemos o tanto que ele se esforçou, que ele trouxe o seu ensinamento para que a gente seguisse esse ensinamento, né? Mas mesmo assim Jesus continua nos amando, né? Jesus não condena, não julga, apenas ama, a exemplo do próprio Deus, né? E nós estamos aí, tentando nos espelhar nesse mestre divino e nesses espíritos queridos que estão mais próximos de nós, né? A gente lembra do Dr. Bezerra, né? O próprio Chico, que foi nosso contemporâneo aqui. Então, a gente se espelha nesses espíritos que são tão abnegados, bondosos, que foram tão atacados, né? Diante do bem que faziam, mas continuaram fazendo bem, né? Porque a gente tem que continuar fazendo bem. A gente é atacado, mas que a gente continue fazendo bem, que a gente não desanime nunca. Então, temos que ter esse espelho. Mas vamos lá. Julinha e Janete, o que eu vou falar agora não estava no script, tá? Surgiu agora, eu vou fazer o comentário, tá? Na hora que você estava lendo, veio a imagem para mim. Quando fala aqui, né? Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo. Judas, né? Nos corrige amando. O que Jesus fez quando né, soube que Judas tinha se enforcado, né? Ele primeiro foi resgatá-lo nos umbrais, né? Para que ele pudesse trazê-lo, né, à luz, né? Agora, não poupou as dores que ele teve após o ato, né? Porque isso são os resgates que nós necessitamos para a alma rebelde. Mas ele não se deteve, né, ô Janete? Não, mas ele fez isso, eu fui, né? Porque se fosse nós, como é que a gente ia resgatar uma pessoa que nos incriminou? A gente só vai apontar o dedo. Então, isso me surgiu agora, de Judas, né? de Pedro, que o negou 3 vezes. Então, assim, de forma nenhuma teve esse mal, né? essa vingança, né? Ele muito menos esses sentimentos. Por quê? Porque Jesus já nem tinha mais esses sentimentos mesquinhos que nós ainda nutrimos, né? Então ele diz, né? Corrige amando e tolera edificando, né? Agora eu coloquei aqui, Janete, o que estava anotado para mim foi a questão 625, que no Livro dos Espíritos diz qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vede Jesus. Então, Jesus é o modelo perfeito. Então, quer dizer, todas essas dificuldades que ainda se apresentam, né, para a maioria de nós, Jesus já está muito distante disso, né? Então, ele é o modelo e é o nosso guia. E lá na questão 619, a gente vai trazer aqui sobre a origem e conhecimento da lei natural. Então, os Espíritos dizem para nós que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem são os que melhor a compreendem. Todos nós, porém, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, mesmo que ainda estejamos aí cometendo vários deslizes, a gente vai chegar nesse progresso e a gente vai compreender, de fato, as leis de Deus, que são o que o Mestre trouxe para nós.
E, assim, olhando Jesus, como você fala, né? Jesus está realmente no patamar bem acima de nós, né? Para o nosso exemplo da Terra, ele é o maior, mas essa doutrina tão linda, tão maravilhosa, nos traz que chegaremos lá, né? Lógico que quando chegarmos lá, ele já está mais na frente, mas não tem problema. A gente, né? A evolução é infinita. A gente vai continuar sempre subindo, que a gente possa realmente se espelhar no nosso querido mestre. Nós vamos ouvir o Jorge, que ele levantou a mãozinha. Eu espero. Foram 2 vezes que eu fui para o outro lado, quando eu tirei a imagem e depois o telefone. Rapidinho. Com relação até a que vens, amigos. Jesus, né? Para o Judas. E quase todos os nossos irmãos, os discípulos, que tornaram-se apóstolos depois, todos eles deixaram algumas coisas que o mestre sempre, né, não assim, de uma forma ordeira, disciplinada, educada, né, conversando, explicando, orientando, e isso respingou em nós e respinga ainda. Então, quando ele aqui ele cita assim, ter um mestre sentido e espinho da nossa ingratidão. A Júlia comentou, identificando-nos o recuo dos nossos trabalhos. Nós temos fluído quântico universal modificado para nós aqui. E os nossos pensamentos transitam, e isso voa. Aonde vai parar isso? Vai parar em algum lugar, e o mestre sabe perfeitamente. Só que, claro, tem pensamentos que não é muito legal, que é descartado. Né? E hoje em dia, você vê a crítica absurda, exemplos aí absurdos que eu vejo, para mim talvez, não sei, né? E continua Jesus, desde os primórdios, desde quando a nebulosa ainda estava pulverizada no espaço, pacientemente, e quando chegaram os capelinos aqui entre nós, rapidinho, né? Muitos deles, ele não foi ele só se colocou à disposição para recebê-los. E os mais endurecidos, eu acredito, né? Desculpem a questão de opinião. Nós vivemos lá e nós somos muitos causadores. Eu estou glorificando. Muitos de nós brasileiros e muitos de nós franceses que vivemos na França e fomos troviando para cá. Tá? Você pode observar as nossas características, tá? Enfim, em relação com os franceses. Mas é o cabeça dura, esses nós. A questão do orgulho e do egoísmo. Só faltou a Júlia por falar e colocar a 917 a 918 do Livro dos Espíritos. Falou, né? Faltou 102. Pois é, ainda finalizando, aqui, quando ele cita os nossos recuos, aí voltando ao anterior, que eu não li, eu só vou ler para finalizar, o que a nossa irmã, que eu comecei, a questão da reforma íntima, que é o slide que está mais. O slide não, o parágrafo de cima, ela nos orienta assim: educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial de extirpar as causas das aflições. Não é o capítulo 5 praticamente inteiro está inserido, só que ela cita para a gente, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis e para proporcionarem o futuro bem-estar a que está fadado. Então, vamos fazer o bem, faça, granjeais amigos enquanto estamos no caminho. É o exemplo que a dona Doroteia comentou da senhorazinha, a criança talvez carente, né, do sentimento materno, talvez, não sei, uma mão, né, a mãozinha. Eu aprendi também com o pessoal mais antigo, quando você passar na rua, ver um morador de rua, não tem vergonha, não. Ou estenda a mão, não dê importância a quem falar. Ou você faça isso, era o que me ensinaram. Então, disponibilize os seus recursos físicos e psíquicos. O Divaldo reiteradas vezes, nesse livro, Plenitude, ele cita isso. A última coisa, e tem um outro livro aqui, nesse texto, Processo de Evolução, de Joana também, Lições para a Felicidade.
Vou colocar lições para a felicidade, de Valdo, tá? Então, essa é a nossa contribuição. Muito obrigado aí, desculpem. Maravilha, Jorge, é isso aí. Então, vamos continuando. No item 7. Se ele tem, se ele nos tem suportado, esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias, né? Muitas vezes nós temos realmente decepções, contratempos, né, nas atividades do bem, né? Isso é normal quando você se propõe a realizar alguma coisa. Nossa, principalmente quando é em grupo, né? Cada um tem uma opinião, às vezes as opiniões divergem, mas isso não pode desanimar, né? O objetivo, o foco do trabalho. Então, vamos ter contratempos? Vamos, mas vamos perseverar, né? Vamos vencer esses contratempos e todos unidos num só objetivo, vencer e executar para o fim útil, né? Para o que seja bom. Porque nada é perfeito ainda, né, gente? Nós somos ainda muito imperfeitos, e não devemos desistir, nós devemos perseverar sempre, que aí a gente consegue. E aí, você quer comentar? Alguém quer comentar nesse sentido? Que aí o outro já vai encerrar. Janete, aqui eu só vou trazer, né, que quando ele fala, né, experimentar de ânimo firme, né, é que a gente não se deixe contagiar pelo desânimo, porque geralmente em grupos, né, quando a gente fala de grupos, né, basta às vezes um para fazer todo o movimento contrário, né, do que de uma proposta maior, né? Então isso mas assim a gente também tem que entender que mesmo esses irmãos que ainda se colocam nessa situação, né, são companheiros de jornada, né, que também são espíritos necessitados, tanto quanto nós, que têm limitações, né, que lutam isso. e luta anonimamente, porque o que vai na nossa alma, né, ninguém vê, né? Então, assim, geralmente essas lutas são íntimas para que a gente possa superá-las. Então, assim, a gente tem que entender que essas decepções, essas pequenas decepções, elas não podem movimentar para tirar você do bem maior, né? Que é a caridade, que é a fraternidade, que é o bem, que seja esse bem realmente incansável. Então, a gente tem que estar muito preocupado conosco, para que a gente não se deixe movimentar por essas investidas do mal. Exatamente. Porque a gente sabe que, às vezes, são brechinhas que derrubam, e a gente precisa estar atento. E até pensar uma coisa também, Júlia, que a oposição pode a gente, então, raciocinar sobre aquilo, e aquela própria oposição pode ser positiva para nós. A pessoa está com a intenção negativa, a gente pode até perceber isso, mas que ela também pode me movimentar para eu dizer, isso, vou pensar nas bases que eu tenho para dizer isso, né? Eu acho, questão de transformar, de não entrar na coisa da agressividade, né? Porque aí mexe com o orgulho da gente, aquela história toda, né? E é uma oportunidade também de crescer, de deixar que o outro se expresse, mas aquilo não transformar a gente naquilo que o outro às vezes quer que a gente fique, né? Enfim, penso assim também, né? É muito importante o que vocês estão falando, porque Então, trabalhos que muitas vezes têm assim, estão na iminência até de crescerem, acabam sendo encerrados por causa exatamente, dessa questão, né? De não exatamente. aceitar o ponto de vista do outro, por causa, como vocês estão falando, do nosso próprio orgulho, do nosso egoísmo, de não aceitar a opinião do outro. Muitas vezes a gente quer bater que a nossa que realmente é a opinião mais acertada, né? Mas é como a Dora está falando, muitas vezes o outro é que está dando um caminho
para uma solução melhor. Então, Uhum. temos que ter realmente a mente aberta para Claro, aprendermos. Viva a claro. diversidade, é nisso que a gente Uhum. se enriquece interiormente, né, gente? Então, se ninguém quiser mais falar, a gente vai ler o último parágrafo, tá bom? Tudo bem. Então, o item 8. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediamos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Quer dizer, se realmente a gente está se sentindo entediado, chateado, porque a gente está fazendo bem, o que Emmanuel fala aqui? Porque a gente ainda está mergulhado em o mal que existe em nós. E como a Júlia falou no começo, não necessariamente mal. Deixar de fazer o bem já é o mal, né? Então, quando a gente está estagnado, ocioso, sem querer desenvolver algum bem, já é o mal, né? E aí eu fiz assim um pequeno fechamento, uma conclusão minha desse trabalho. Não desistamos busquemos forças no exemplo de Jesus, busquemos o amparo dos benfeitores, oremos, peçamos ajuda. Às vezes dói ter que sustentar algo quando muitos querem derrubar. Insistamos, a vitória do bem é certa, porque ela está em nós, porque nós somos luz, embora muitas vezes essa luz demore a brilhar, mas a gente sabe que é a ilha divina, né? Nós somos filhos de Deus, né? Fomos criados por Deus e temos essa essência divina em nós. Então é preciso que a gente persevere mesmo, que a gente reconheça quando a gente precisa pedir essa ajuda da espiritualidade. Sozinho a gente não consegue caminhar, a gente tem que ficar nessa conexão com o alto, orando, pedindo força, e na oração a gente suscita também nossas mentes e corações para ouvir a inspiração deles. Então a gente não pode, de maneira alguma, cortar essa nossa conexão com o alto, com a espiritualidade superior, porque a gente vive num meio ainda muito denso, né, de energias muito densas. A Pode gente sabe não, também que a espiritualidade pode não. inferior quer minar o trabalho do bem, embora a gente saiba que isso é um projeto de Deus e eles não vão conseguir, mas pode dificultar. E se a gente entrar nessa sintonia, a gente acaba também prolongando esse nosso progresso e o progresso de toda a humanidade. Então, a gente é perseverar mesmo no bem, é oração, é exemplo de Jesus, é exemplo dessa espiritualidade de luz, né? Oração e ação sempre. É isso, gente. Mais alguém? Janete, eu quero falar esse último parágrafo, porque assim, eu tentei entender muito o que o Emmanuel quis falar para a gente sobre essa. Quer dizer, a gente vai se entediar, né, com a prática do bem, quer dizer, isso vai nos aborrecendo, né, porque as coisas não respondem do jeito que eu gostaria, né? Então, ele diz: semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Aí eu fui procurar o que queria dizer emersão. E existe uma diferença de imersão, que é aprofundar, né, afundar, e emersão, que é sair, né, que é voltar à superfície. Então, se a gente ainda não consegue, né, sair para essa superfície, que a gente ainda está no mal, a gente quer cobrar do outro que ele seja melhor. Quer dizer, se a gente ainda não tem esse movimento de sair, né? Como é que a gente fica apontando o dedo para aquele irmão que ainda está igual a nós? Mas é tão fácil apontar o dedo, né? E aí a gente vai trazer aqui do livro Céu e Inferno. Céu e Inferno tem muitas questões lá muito boas, né? Está lá no Código Penal da Vida Futura, né? Que diz, né? Que ele fala assim, ó, como o sofrimento depende da imperfeição, bem como o prazer depende da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre,
sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, a gente vai ter esse inferno que a gente busca, né? Por esses erros, por essas dificuldades, porque aí a gente está no embate conosco mesmo. Então, a gente vive no inferno, julgando, apontando, recriminando, né? O que o outro deveria ter feito e não fez. Tudo isso eu vou vivendo no inferno. Né? E o céu, se eu quiser, eu vou estar no céu. Porque se eu estiver andando de acordo conforme pede, né, o Evangelho de Jesus, que é como a gente diz, vede Jesus. Ele trouxe tudo para que a gente pudesse estar melhor. Né? Então, o inferno tem o tamanho que a gente quiser, porque a gente vai estar sempre envolvido em coisas do mal. Então, por isso que Paulo diz, né? Não vos canseis de fazer o bem, porque o bem vai me dar essa paz que a gente sabe que é o céu. Onde é o céu? O céu vai estar dentro de nós. É isso mesmo. O nosso sentimento, né? Isso mesmo. Então, e deixo aí para vocês o Evangelho do Mestre Jesus, onde traz Paulo, o apóstolo, no capítulo 15, item 10, ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Então, o texto é maior, mas vamos agradecer a oportunidade que Paulo traz lá no nosso Evangelho, dizendo que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque a gente está na luz do Espiritismo, que tira essas vendas e nos dá a oportunidade de seguir adiante, né, com mais compreensão, sabendo que o irmão do caminho ele está na dificuldade ainda e nós também estamos. É rapidinho que eu vou comentar. O livro do Mundo Maior, do André Luiz, A Casa Mental Estudando o Cérebro, aborda com bastante profundidade essas questões, essas anomalias ainda em nós. E acho que a Ivan Lins tinha uma música antigamente, quando eu escutava a Rádio Jornal do Brasil, quando eu saía para trabalhar, ela dizia assim, só que ele usou o pronome no comecinho, assim, você foi saindo de mim com palavras tão leves. Agora a letra em si eu não sei. Essa imersão aqui, ó. Você comentou, tem diversão e imersão. Eu também fui lá no Pai dos Burros para a gente pegar. É o ato de sair de Deus. Né? Então nós somos caramujos presos nos nossos atos condicionados, que nós vamos levar ainda, ó, milênios, desculpe eu usar esse termo, por muito tempo, só isso. Obrigado aí pela atenção. Então, graças a Deus, né? É muito bom. Muito do nosso estudo, das nossas reflexões, a gente possa depois estar revendo, né? E tudo isso que a gente conversou aqui, interiorizando, né? Que é o que importa. E tem que ficar de tudo isso, essa experiência, essas reflexões, de tanto que a gente tem que melhorar, né? Então, o próximo estudo é da Júlia, né, querida? Então, Júlia vai fazer a nossa prece para a gente fazer o encerramento. Vamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos a Jesus, ao nosso mestre, ao nosso modelo e guia, agradecendo a oportunidade de podermos estudar os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. E assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome de Emmanuel, patrono desse curso, da casa, que nos acolhe nos estudos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, a quem a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Muito obrigado, que Deus seja conosco. Graças a Deus, a gente deixa só aqui os parabéns, os votos de saúde e paz para o nosso irmão Jorge Dutra, que está aqui escondidinho, aniversário dele, saúde e paz para o nosso irmão. Tudo de bom. Obrigado, querida. Obrigado a todos.